Estamos ao vivo, vamos começar a live, Harry. Olá, olá Gustavo, olá Beatriz, olá Jaime, olá Ivetinha, sejam muito bem-vindos. A gente já está esperando o nosso convidado entrar. Enquanto ele entra, a gente está deixando mais pessoas entrarem para assistir a nossa live. Eu coloquei o título dela aí para vocês verem, que a gente vai falar de averbação pré-executória com o Gustavo Amaral. Oi, Moniquinha, seja bem-vinda. Félix. Oi, Sara. Ana. Oi, Joyce, tudo bem? Que bom, pessoal, que vocês estão aqui. Muito legal receber vocês aqui. Que bom que vocês sempre nos acompanham, é muito bom ter todo mundo. Oi, Aninha, seja bem-vinda. Hoje a nossa live vai ser sensacional. A gente vai falar com o Gustavo Amaral, que foi, inclusive, o autor de uma das ADIs que abordam esse tema de averbação pré-executória pela CNI. Então vai ser bem legal. Oi, Lívia, oi, Paula, Miqueias. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Oi, David. Stephanie. Bom, como vocês sabem... Oi, Breno. Já vou te colocar, Gustavo. Agora, oi, Daniel, tudo bem? Esse convidado especial vai entrar... Ah, esse aqui é o Harry. Harry tá falando com vocês. Com vocês aqui, ó. Tá dando olá, boa tarde pra vocês na live. O Gustavo já tá entrando também. Olá, Gustavo, tudo Alô, bem? tudo Seja bem? muito bem-vindo à nossa live. Um prazer imenso ter você aqui conosco. Prazer é meu estar aqui. E mais agora que está conectado, eu fico meio ansioso nesse negócio aqui que eu não conheço direito. Eu não sou mineiro, não tem aquela história de mineiro que trem se espera na estação. Então, não conheço muito bem esse trem daqui, então sempre está conectado. Aí nós estamos aqui já, Não, feliz deu tudo agora de estar aqui certo. junto com você. Já podemos começar tranquilamente, só congratulando, falando com o pessoal que está aqui, que a gente tem um grupinho que sempre assiste as nossas lives, né? Oi, Clarinha, eu tô te devendo o negócio do IPI, eu vou ver se eu faço esse final de semana, tá? Oi, Silvia, Daniel Giotti, Alexandre. Gente, sejam muito bem-vindos aqui, tá? A gente hoje vai ter uma live muito especial com o Gustavo Amaral, que conseguiu reservar um tempinho dele para conversar com a gente sobre um tema bastante interessante, que inclusive tinha sido incluído na pauta presencial do Supremo agora no dia 1º de julho, mas foi retirado, que é a averbação pré-executória. Eu coloquei como título dessa live algumas das ADIs, porque são várias, né? Inclusive, o Gustavo, ele foi o autor da ADI 5931. Né? A gente tem a 5932, a gente tem a 5886, dentre outras que eu coloquei aqui no título da live para vocês poderem se situar. Agora, antes da gente começar no tema especificamente, eu gostaria de apresentar o Gustavo, né? Que ele é sócio do escritório Paulo César Pinheiro Carneiro. Ele é advogado especialista da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias. Ele é conselheiro da BDF, procurador do Estado. Então, é uma pessoa assim que mal tem tempo para respirar, né? A gente perguntou ao Gustavo se ele consegue dormir. Isso é uma coisa interessante. Depois ele conta pra gente como é que ele faz com o tempo dele. Mas, bom, então, agora eu vou passar a palavra ao Gustavo. Eu vou querer que ele comece essa nossa live, tá, Gustavo? Falando de qual a importância desse julgamento. O que esse julgamento vai trazer? Quais são os desdobramentos dessa questão? Tá bom? Sim, foi um prazer estar aqui com você, né? Você que, na verdade, a agenda é mais a sua, né? Emendando live com outros, até que esse momento pós-pandemia, porque antes do sistema de seminários, essas coisas, você tinha que agendar, tinha um deslocamento, então você tinha um seminário por mês, por semana. Agora você tem 4, 5 lives por dia, é um negócio assim que eu realmente não consigo acompanhar, mesmo se eu não tivesse que trabalhar, é só acompanhar o horário dela, uma passa por cima da outra, realmente é uma realidade, eu fico espantado aqui, especialmente até com a produtividade do PJT, sempre temas absolutamente interessantes, atuais, né? E é um prazer poder estar aqui com vocês, dividir aqui essa tela, não a tela aqui do meu celular, mas poder participar e outros. Eu não consigo olhar todos e ver o nome de quem está entrando. Você falou Daniel,
né? Então, um abraço a ele. A gente vai ter um evento junto sobre esse mesmo tema na BDF. Né? Mas agora eu posso pelo menos ensaiar falando sozinho, não tenho que refutar os argumentos dele, então eu tenho uma chance antes dele. A relevância desse tema, passando aqui para o que a gente veio falar, tá? A meu ver, é muito grande, porque o ponto dessa ADIM, o que vai estar em discussão, lógico, objetivamente é o artigo que foi inserido lá na lei do CADIM, que é uma lei ônibus, cabe tudo, né? Você não sabe onde colocar algum dispositivo, você enfia lá na lei do CADIM. Né? Ela é a prova viva de que a Lei Complementar 95 não vale absolutamente nada, né? Na unidade temática ali, você não sabe onde colocar, enfia por lá. Mais do que o dispositivo específico que dá o poder da Fazenda Nacional decretar até indisponibilidade de bens, não apenas a verbação em registro, antes de ajuizar uma execução, meu ver, né, isso foi exposto, inclusive, na ADIM que eu colaborei com a redação dela, a 5931, feita pela CNI, uma questão né, que é a discussão sobre do que nós estamos falando. Né? Como assim? Eu explico. Né? Essa norma, o que ela é? Né? Se nós dissermos que ela trata de garantias do crédito tributário, ela vai ser inconstitucional porque é matéria de lei complementar, né? E há um argumento de similitude muito grande, porque imaginemos que essa norma seja válida. Para que servirá o 195 195A do CTN para a Fazenda Nacional? Tá? Se não haverá mais espaço, mas quase utilidade para ele, só se o procurador esquecer de fazer a comunicação, se ele cochilar, aí ainda tem como tábua de salvação esse dispositivo, nós já veremos então que, poxa, então pode a lei ordinária, ou seja, a matéria é de lei complementar, pode a lei ordinária esvaziar esse conteúdo? Já seria um problema. Se nós dissermos que isso é uma norma sobre cobrança, né? Ótimo. Só que se isso for processo civil, a pergunta que você faz é a competência, e a União pode legislar por lei ordinária, processo civil, não há nenhuma sombra de dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, observe que a lei de execuções fiscais é uma lei ordinária, e é uma lei ordinária, né, no duro mesmo, não é nem de poder especial, de outro momento. Mas essa competência, a União pode criar, com base nessa competência, um processo de execução fiscal dos créditos federais? Tá? Há uma necessidade de uma unidade no processo civil e de uma igualdade entre os entes da federação, de forma que eu possa ter um regime próprio para a União e os estados e municípios, não? Tá? Ou nós estamos falando de uma regra de procedimento, né? E aí seria válido. Mas se ela é válida, porque no nosso sistema constitucional, será que o correto não é dizer que há uma competência de norma geral que requer lei complementar? O que não for matéria de lei complementar é matéria comum? Então, se é matéria comum, os estados e municípios podem estabelecer regras iguais, parecidas ou bem diferentes. Ou seja, nós vamos ter aí garantias pré-executórias, né, ou faculdades ou poderes, vamos dar o nome que for, aos 26 estados, mais o Distrito Federal, e aos 5.000 e não sei quantos municípios que nós temos. Se nós somarmos a isso a questão específica do ISS, né, que não está sempre ligado ao estabelecimento sede da empresa, e ainda a questão da responsabilidade, ou seja, do tomador de serviço, né, nós abrimos uma matriz de possibilidades que a qualquer momento se pode vir de qualquer lugar do país uma indisponibilidade de bens. Então, isso, ao meu ver, é a discussão mais sensível. Tá? Não é a discussão sobre o sentido da norma, não é uma discussão sobre se aquele dispositivo, sobre se a União pode fazer isso ou não, se essa é uma medida necessária ou não a cobrança. Né? O que nós vamos estar falando não
da norma, mas o que nós vamos estar falando, qual a nossa narrativa do nosso sistema jurídico para que essa norma seja considerada válida, para que ela esteja compatível com esse sistema jurídico. E os riscos aqui não me parece que sejam desprezíveis. A União, até um artigo recente, alguns procuradores da Fazenda Nacional no Jota, que vem um argumento um pouco funcional, que isto é preciso, não se pode deixar a cobrança da maneira que ela está. A gente pode até concordar com isso, né? Mas por pior que seja o local que se está, né, apenas os vícios, os defeitos do local em que se está não atribuem necessariamente virtudes para o lugar onde você quer ir. Né? Então é um problema um pouco lógico dentro dessa questão. Que, evidentemente, o crédito tributário precisa ser repensado, a cobrança dele precisa ser repensada, precisa-se ter instrumentos de eficácia para ele. Isso ninguém tem nenhuma sombra de dúvida. Né? A questão é dentro desse dispositivo. E aí me soma ainda uma outra questão, né? Deixando agora sim, em parte, o que eu falei até agora, para falar especificamente dessa norma, em que a gente tenha isso tudo num dispositivo que é o verdadeiro jabuti. Né? Não é tecnicamente um jabuti, para quem não conhece a expressão, nada contra o simpático bichinho. Jabuti é o termo que se dá à emenda que entra notadamente em medida provisória, sem pertinência temática. Você tem a medida provisória, como a medida provisória dá um poder gigantesco ao Executivo em fazer a pauta do Legislativo, aquilo vai acabar passando, então se insere medidas que não tem nada a ver com coisa nenhuma na medida provisória. Então se chama emenda jabuti, o Supremo declarou a inconstitucionalidade disso. Não é tecnicamente jabuti porque era um projeto de lei, mas é que era de uma medida provisória que não foi convertida em lei, do tema absolutamente sensível, né? Algo que não tem nenhuma pertinência temática, né? Vem ali colocado, passou, porque o tema era de parcelamento de crédito rural, eu já não me lembro aqui ao certo, me fugiu aqui o que era exatamente a situação. E passou despercebido, né? Só se viu isso depois no Diário Oficial. Passou despercebido, inclusive a Receita Federal, porque a Receita Federal tem enorme oposição a vários, não a esse ponto especificamente só, mas a outros pontos que deram poderes grandes à Procuradoria da Fazenda, e o pessoal só descobriu isso depois no Diário Oficial. Então ainda há, que isso não seja um vício jurídico, mas há uma mácula de legitimidade nesse dispositivo que foi a passagem dele de surdina por todos. Então, acho que essa é a questão relevante que a gente tem, né? Na minha maneira de ver, o aspecto mais relevante nessa discussão. Não, excelente, Gustavo. Agora, tem algumas pessoas que questionam se realmente a averbação pré-executória ela continuaria a gerar tantas complexidades diante do que foi trazido pela portaria PGFN 33. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ponto. Olha, esse é um ponto bastante legítimo, a portaria 33. Talvez ela tenha só um defeito grave, que é não ser lei. Né? Então, esse é o ponto fundamental. Se ela fosse um projeto de lei e eu tivesse que examiná-lo, eu seria favorável a boa parte do que está lá. A imensa maioria sempre tem um detalhezinho que você vai colocar. Né? Então, você vai objetar, até porque para dizer que está tudo perfeito, não precisa fazer nada, não precisa ter te perguntado. Então, para valorizar a sua opinião, você coloca alguma coisinha ali. Mas essa que é a questão. Então, uma frase que eu escutei assim, há décadas atrás, e eu depois, pré-Google, e depois do Google eu fui procurar se tinha alguma citação, alguma fonte, e eu nunca encontrei, mas eu gosto muito dessa frase, que diz que o melhor dos regimes, com certeza, é o despotismo esclarecido, desde que o déspota seja esclarecido segundo o que você entende como uma boa razão. Né? Então, o problema é você confiar, né, na caneta que assinou a portaria 33, ou quem porta a caneta 33, porque quem pôs a portaria 33 foi outra. Né? A portaria 33, há uma versão oficiosa sobre ela,
que ela é em busca de uma legitimidade, porque é até um fato engraçado, porque saiu a portaria 33 e depois foi aberta a consulta pública, né? Então, disse que a portaria 33 foi para evitar uma liminar no Supremo, para dizer, não, olha só o que a gente está querendo fazer, né? Eu sou um merecedor desses poderes, porque eu vou utilizá-los de forma moderada. Nenhuma dúvida quanto a esse ponto, longe de mim. Mas o nosso sistema jurídico permite a concessão imoderada de poderes na confiança de que aquele agente que na sua produtividade, sobre arrecadação, não estou nem falando questão de verba, remuneração, não é esse o ponto, né? Mas você vê se a Procuradoria da Fazenda está agindo bem ou não, a Receita Federal, como é que está a arrecadação? Esse é um critério simples e objetivo de você colocar. Ele é compatível com isso? Não, não é compatível, e não por esse julgamento que parece ser um julgamento moral. É simplesmente porque o nosso sistema jurídico não admite delegação de ação normativa. Uma coisa é uma delegação para você complementar. Mas quando você diz simplesmente, como está lá na lei, que diz que a Fazenda pode fazer ou pode não fazer, como? Quando? Com que critério? Não diz. A regulamentação dirá. Ou seja, você tem ali, tecnicamente, uma abdicação normativa, uma delegação em branco da competência normativa. Tanto isso é incompatível com a Constituição, que a Constituição tomou cuidado de dar um prazo de 2 anos para a convalidação dessas delegações do sistema anterior. Então, você pode, né, complementar a regulamentação, existe um campo de descrição até maior dessa questão, evidentemente, em que a lei não vai amarrar a Procuradoria da Fazenda, as advocacias públicas, sobre condutas sem dar limite do que é razoável, de uma relação de custo-benefício. E relação de custo-benefício só pode ser avaliada por quem está ali na ponta. A norma vai ser muito difícil o legislador ter condição de fazer uma análise de custo-benefício. Mas o vício fundamental da portaria 33 é que pena que ela não é a lei. Se ela fosse a lei, provavelmente com certeza essa live a gente não tinha. Podia ter outras lives, mas essa especificamente nós não teríamos. Não, perfeito. Eu acho que você resumiu tudo, né, Gustavo? De fato, ela é ótima, uma obra-prima, pena que ela padece de vício formal, né? Ela não é lei. Mas, assim, eu queria ouvir de você, como autor da ADI, qual é a tua visão do julgamento desse caso agora no Supremo? Ainda mais com essa retirada de pauta agora, né? Queria que você falasse um pouco para a gente disso. Olha, a primeira coisa que me vem à cabeça, de ser franco, é o meu ceticismo em relação a julgamento no Supremo, né? Aí eu vou colocar bem porquê, acho que eu preciso colocar, né, dessa questão. Eu já vi julgamento no Supremo levar 10 anos entre a primeira vez que ele entrou em pauta e terminar o julgamento, a 2588, se não me engano, de controladas e coligadas. A primeira vez que eu subi na tribuna para sustentar nessa ADIM, Moreira Alves compunha o Supremo, né? E foi até após a parte dele ao ministro Nelson Jobim, que o ministro Nelson Jobim pediu vista do processo. Aí, quando devolveu de vista, tinham 4 novos ministros. Aí é a história. Esse processo entrou de uma maneira rápida, né? Que foi o ministro Marco Aurélio colocando ele e todas no plenário virtual, até uma mudança um pouco da posição do ministro Marco Aurélio, mas por uma razão absolutamente coerente. Os tempos são outros e a jurisdição precisa andar, a gente precisa julgar, então não dá mais para você ficar. É verdade, nós vemos um novo normal, aquele planeta que a gente habitava em fevereiro já é hoje bem distinto, né? Então não dá para a gente ficar, você precisa avançar. E o julgamento foi aberto. A Procuradoria da República fez pareceres em todas as ADIMs. Nossa, nem todas têm alegação de vício formal, encampando todas as arguições de inconstitucionalidade, todas as alegações de inconstitucionalidade, e o voto dele também no mesmo sentido. Então, plenário virtual, o relator vota no sentido, a tendência é que se consolide esse julgamento. Houve aí apareceu um voto do ministro Luiz Fux, mas que depois foi retirado, né? Aparecem vários votos, não só nesse processo, nesse tema apareceram votos do ministro Luiz Fux, mas parece que foi um erro de lançamento, né? E depois apareceu o destaque do ministro
Alexandre de Moraes, e o processo voltou muito rápido, porque isso foi não foi nem um mês, né, que você teve o plenário virtual. Sim, foi agora, foi no mês de junho. Eu ia pegar aqui a agenda, mas aí eu vou deixar de olhar, que a live não vai somar grandes coisas. Eu acho que se de 15 de junho foi uma segunda-feira, né, eu acho que foi da sexta-feira da semana anterior. Agora o plenário virtual não é mais de sexta a quinta, agora é de sexta a outra segunda-feira. Tinha sido aberta, saiu, né, e voltou muito rápido aqui para o dia primeiro. E saiu ontem disso. Tá? Até ontem eu estava tomando uma surra aqui do computador e do Supremo. Eu gosto de algumas coisas de conseguir fazer sozinho, então eu estava tentando fazer logo a minha, mas eu faço com antecedência, né? Como a gente já ensaiou me conectar aqui disso aqui, fazer o pedido de sustentação oral daqui do caso. Eu olhava tudo, não conseguia, tentei assinar em 2 lugares diferentes. Desisti um pouco porque tinha tempo. Hoje eu ia mandar para alguém. Aí hoje eu estava pegando aqui algumas coisas para a hora que você me perguntou, tá com o número atualizadinho. Então eu fui pegar ali e vi, foi retirado do calendário do julgamento ontem. Talvez eu não tivesse conseguido até por conta disso. Então eu ainda perdi meu aprendizado de ontem porque eu não sei nem por que eu estava errando mais. Então, né, o que eu podia ter aprendido com meus erros de ontem não valem porque eu não sei mais a causa. Agora, quando é que isso vai voltar? Segundo semestre, pelo menos. Só que segundo semestre a gente tem uma nova presidência do Supremo Tribunal Federal, e aí a peculiaridade dos colegiados como um todo, que é a prerrogativa do presidente fazer a pauta, dizer quando é que volta. Então, ou seja, a gente deixa de ter uma questão dessas. Por um lado, a gente tende a ter uma pauta do segundo semestre um pouco carregada, porque existem vários temas de enorme relevo e alguns dos temas que seriam uma pena se fossem decididos sem a participação do ministro Celso de Mello, porque ele compôs para ficar aqui no mais óbvio, pelo menos para mim o mais óbvio, o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Você decidir isso mudando a composição do que jogou antes, vai abrir margem de discussões que a gente não está precisando, a gente de questões e incômodos, a gente já está com uma cota bem cheia por aqui. Então, eu acho que esse é um ponto. Então, por um lado, esse tema talvez não tenha uma relevância para pré-aposentadoria do ministro Celso de Mello. Por outro lado, a produtividade do Supremo nessas novas maneiras de julgar, um plenário virtual robustecido, com sustentação oral, inclusive, e, por outro lado, essa dinâmica do julgamento do plenário físico mais à distância, né, por videoconferência, o Supremo tem julgado, é só acompanhar. Está quase em ritmo de live as decisões do Supremo de matéria tributária. Cada semana tem 3, 4. Então, nessa maneira, pode ser que isso saia. Né? Qual foi a razão do ministro Alexandre de Moraes de pedir o julgamento físico? Eu não tenho, sou capaz de supor, de achar que isso merecia um debate um pouco maior. Mas a gente tem visto que antes não acontecia tanto, né, plenário virtual, com quase que debate entre os ministros, inclusive com voto divergente sagrando-se vencedor, que antes, né, era muito difícil. Se a gente vai pegar um ano atrás, né, ou até um ano atrás, pelo menos, só para não ficar em cima de dizer que isso é tudo desse momento de pandemia, se for pegar o que era mais comum, plenário virtual, era que a maioria dos ministros, simplesmente o voto dele era tácito, era porque não houve manifestação, presume-se que foi de acordo com o relator. Agora a gente vai acompanhando, ainda que não haja voto escrito de todos, você vê que tem um lançamento específico de um voto, ou seja, alguém, o ministro, abriu o sistema, colocou e disse ali a opinião deles, e muitas vezes juntando votos, mesmo com o relator, favorável naquele sentido. Então, talvez isso possa ser. Se a gente põe num campo de uma incógnita, que eu, francamente, não tenho condição de falar mais do que
essas especulações que fiz aqui. Realmente, Gustavo, na verdade a gente fica numa situação muito grande. Por um lado, de fato, é interessante que isso seja julgado logo. Sim. Agora, essa forma do plenário virtual, ela realmente gera uma dificuldade maior com relação à exposição das ideias, com relação ao debate. Você limita, sem dúvida, isso no âmbito do julgamento, né? Então, a gente fica entre a segurança jurídica de uma decisão mais célere e a redução da possibilidade de uma ampla defesa contraditória. E ao passo que isso se encontra, nós temos uma outra problemática cada vez maior surgindo, que é como é que vai ser o pós, né? Porque você muito bem colocou. Você falou, a gente está num novo normal, né? A gente está num novo normal que vai exigir uma série de outras ressignificações, né? Não é à toa que a gente está ouvindo falar de reforma tributária. E aí, eu digo o seguinte, bom, você colocou muito bem, né? Que a cobrança do crédito tributário, ela não vai bem. O processo judicial tributário, ele não vai bem. A gente busca cada vez mais medidas alternativas de solução de conflitos, formas nos outros âmbitos, né, que não tributário. Formas de você tentar evitar o poder judiciário, até porque a gente sabe da lentidão dele, né, da morosidade que normalmente envolve qualquer julgamento e estabilidade das decisões. E eu te pergunto, não seria agora, então, o momento para a gente pensar em uma reforma que seja processual e material tributária? Será que isso não vai ajudar, inclusive, na celeridade das relações das pessoas depois desse Covid? Porque o que a gente tem que imaginar é uma recessão econômica instaurada. Tributo pesa, é custo. Tem algumas medidas que estão sendo adotadas. Até semana passada a gente fez uma live, o João Gronet aqui com a gente, foi com o João Gronet na semana passada. Justamente ele trouxe aí a transação extraordinária do Covid, né, que foi regulamentada pela portaria 14.402, justamente tentando trazer aí vamos dizer, um alento para as pessoas que estão enfrentando uma dificuldade econômica forte. Aí eu pergunto a você, o que você acha disso, né? Porque pouco tem se debatido, se fala de reforma tributária, mas não se fala do processo. E você colocou um ponto que eu acho que foi fundamental na live toda, né? A dificuldade que essas alternativas que se criam, muitas vezes por meio de emenda jabuti, como você muito bem colocou, que foi a verbação pré-executória, que podem até ter uma visão interessante e tal, mas a gente está fazendo isso de uma forma muito pouco regrada. Então, eu queria ouvir um pouco de você sobre esse aspecto. Aqui, só voltando aqui de um ponto atrás, só porque eu acho que de um exemplo que quem de repente não está familiarizado com o problema todo, né? Um exemplo de que a lei como está é excessiva, né? Como ela está, esquece portaria 33. Portaria você põe e você dispõe, tá? Você poderia ter, porque escreveu o débito em dívida ativa, seja qual for o débito. Você pode ter uma comunicação a todo o sistema de registro, da maneira que está ali, você poderia ter até, nem é tão difícil você interpretar que poderia ter um equivalente ao Bacen-Jude, e você ter uma indisponibilidade geral de bens, ou seja, não é a penhora até o valor daquela execução, é uma indisponibilidade geral. Então, de repente, a empresa acordou, né, o seu financeiro abriu, cadê o dinheiro para pagar a folha? Não tem, bloqueou, sumiu. Né? Ficou indisponível. Ou seja, se o sistema falhar, ele vai falhar dessa forma. Repare, é impossível a falha acontecer do sujeito que está com seus bens ocultos, porque estão ocultos. Tá? Então isso vai funcionar de quem? Né? Em especial para quem tem dinheiro em conta bancária, quem está ali, quem opera regularmente. Tá? Então, essa é a questão do excesso. E aqui volta, e esse é o gancho que eu queria fazer, para essa questão. Bem, reforma tributária, eu brinco lá na CNI, que eu, quando comecei, né, minha relação com a CNI, eu já entrei com aviso prévio. O ano era 1997, porque eu cheguei para ajudar com a questão da reforma tributária. E a reforma tributária não saiu até hoje, né? Então é a minha garantia lá que eu fico na reforma tributária dessa questão. O ponto da reforma tributária, né, e só para fazer aqui uma metáfora com a reforma da execução fiscal, é que todo mundo é a favor, mas quando você fala reforma tributária, essa é uma frase clássica, né? Para o município ele diz, maravilha, vou aumentar a minha fatia da arrecadação. O Estado também é a mesma coisa. Os Estados, a União, maravilha, vou me vingar daquela repartição na Constituição de 88 e o contribuinte acha que vai pagar menos imposto. Né? Então, evidentemente, na hora que você chega no conceito, enquanto a reforma está no PowerPoint,
todo mundo é a favor. O problema é que tem algum bugzinho de informática e quando você converte a reforma tributária ou a reforma que for do PowerPoint para o Word, aparecem todos os defeitos. Talvez seja aquela história que o PowerPoint, a apresentação é muito boa para apresentar conceitos, Deus está nos conceitos e o diabo mora nos detalhes, eles só aparecem no Word. Né? Então, a questão que você tem, a reforma, todo mundo é a favor, né, de que você arrecade do sonegador. Né? Aquele cara que não paga tributo, ninguém é a favor dele. Até porque ele tem um outro nome hoje em dia, muito feio, já de um tempo atrás, que é o competidor desleal. Então, a própria iniciativa privada é contra ele o ponto daqui. A questão é separar um pouco o joio do trigo. Por que que ele não é cobrado? Né? Por que que não se consegue cobrar dele? Porque você não acha um patrimônio. Como você tem medidas para evitar que isso aconteça? Né? A resposta, muitas vezes, que você vai ter é uma resposta que vai retroceder a um overruling daquelas súmulas sobre a vedação de sanções políticas. Né? Quando você faz isso, grosso modo, então hoje em dia o nome feio também do devedor é o devedor quanto mais. Maravilha, né? Só que você pega, né, tinha um estado que a definição de devedor quanto mais é todo aquele que tem débito aberto por mais de 30 dias. Tá, ótimo. Se você vai chamar disso, então, na verdade, esse é um nome de fachada, porque você não está separando essa situação. Então, que há situações extremas, há situações, ou há situações não normais, sim, há situações não normais, e você precisa ter remédios específicos para elas. Agora, me parece que o que é fora da possibilidade de questionamento é do seguinte: o bem comum, né, ele não vem do Estado. O bem comum vem da economia. Né? E o que eu estou chamando de economia? Da dimensão, vem do mercado, melhor dizendo. E o que eu estou chamando de mercado? Não é mão invisível, não é nada disso. Eu chamo de mercado como uma maneira simplificada da dimensão econômica da sociedade civil. O bem comum vem quando alguma empresa faz produtos, serviços ou mercadorias, paga os seus empregos, gera empregos, gera renda, né? Distribui essa renda, inclusive, para fundo de pensão, para os acionistas, tudo mais, que a gente tem uma questão hoje que é a remuneração do não trabalho. A gente precisa ter isso, não para o sujeito acender charuto com nota de $100, mas a gente vai ter, se Deus quiser, uma sobrevida muito além do tempo de trabalho e de onde vem esse dinheiro. Então você precisa ter uma remuneração do não trabalho, essa tem que ser uma remuneração a partir da renda. E faz produtos que são valorosos, tanto que alguém se dispõe a comprar e não gera, né, externalidades negativas. Então, o Estado, né, está para essa situação ideal de bem comum como um bom árbitro de futebol. Né? Se o jogo correr bem e ninguém lembrar que ele está por lá, maravilha, ele atingiu a sua perfeição. Em alguns momentos ele vai precisar realmente intervir para que não saia uma pancadaria no jogo, ele vai precisar colocar dessa forma. Então esse é o ponto fundamental. Agora, o que acontece? Se você tem o órgão, você tem alguém em que você tem que ver, você responde pela arrecadação. Eu tenho que cobrar, eu tenho aqui uma dívida, né, de bilhões da empresa tal que já faliu, da VASP. Né? Eu tenho não sei o que lá. E eu tenho aqui uma dívida da Petrobras, eu tenho uma da Vale do Rio Doce. Aonde eu vou concentrar meus esforços? É óbvio que eu vou concentrar nesses esforços. Agora, vamos voltar aqui. É razoável você achar que alguma dessas empresas são competidores desleais? Né? Estão utilizando... Você pode ter discussão se foi para num caso, adotou um critério, fez um planejamento fiscal, mais ou menos, mas esses fazem parte do jogo. Você não vai comparar esses daí com aquela coisa, né, caricata, mas que ainda existe, né, da empresa em paraíso fiscal, né, que a controladora está no paraíso fiscal, você não acha nada, com uma situação, por exemplo, de uma distribuidora. Distribuidoras em geral. Né? Qual é o problema da distribuidora? Seja de combustível, seja de bebidas. Né? A distribuidora ela é muito pouco intensiva em capital.
né? A base dela pode ser alugada, ela faz a questão toda e gira bastante dinheiro. Então ela pode, se você deixar, ela acumula dívida e depois você não tem de onde. Que não é melhor você fazer remédios específicos para essas situações? Né? Então há várias propostas dentro disso. Mas aí a gente fica, a minha percepção é que às vezes a gente tem um vício, né, que legitima aquela frase atribuída ao ministro Pedro Malan, que no Brasil até o passado é imprevisível. A gente quer sempre discutir, a gente quer provar que a gente, não que a gente tem razão, mas que a gente tinha razão, mesmo desde um passado mais remoto. Então, ao invés de você fazer mudanças para agora, né, daqui para frente, você quer mudar alguma coisa que você vai valer lá para o passado. Então, você vai colocar para qualquer dívida muito grande. E quem deve muito, qual a definição de dever muito? Se a minha operação é de 200 mil ano, né, o meu dever muito é qualquer trocadinho. Se a minha operação está na casa de bilhões, alguns milhões é peanuts para dentro da minha operação, faz parte. O sujeito preencheu errado, né? Deu um erro do sistema, como todo mundo erra. Né? O fiscal erra, o contador, o contabilista erra, todo mundo é capaz de errar, e o erro vai produzir consequências de acordo com o que você está fazendo daí. Então, eu acho que esse é o ponto da questão específica de devedor quanto mais. A CNI apoiou um projeto que a relatoria foi do senador Sérgio Ferraz, né, em que fazia exatamente, você colocava medidas específicas de combate ao devedor daquele considerado que gerava problemas para a competição. Né? Então, setores específicos, e tinha uma regra, né, para você não misturar simplesmente com quem deve muito. Quem deve muito tem que pagar? Tem que pagar, mas com uma lógica específica de simplesmente haver o débito, não pela lesão ao sistema concorrencial. O sujeito está utilizando de fraudes, então vai, se tem a punição no campo penal ou no campo patrimonial, de estender essa responsabilidade para outros. Quando a gente quer fazer uma solução mágica, né, uma solução que eu chamo de solução mágica, com uma medida produzir solução, a gente achar pedra filosofal, aquilo que vai resolver todos os problemas da tributação, da arrecadação, a gente, no mínimo, a gente prorroga essa discussão por um tempo muito grande, porque vai causar problema para alguém, e esse alguém vai gritar muito mais perante o Congresso do que aqueles que eventualmente seriam favorecidos. Né? Ninguém vai fazer uma manifestação, vai fazer lobby em prol de uma proposta porque acha que ela vai ser boa para a economia como um todo, para isso como um todo. Vai fazer porque favorece ou desfavorece os seus interesses específicos. O discurso pode ser uma razão de se manifestar, então é uma questão de economia comportamental e isso vai dificultar. Essa tentativa que eu vejo muito de tentar fazer uma mudança geral, alguma coisa sem ser específica, sentar quais são os consensos de objetivos a serem atingidos. O que dá para fazer? Vamos fazer soluções específicas para esse tipo de problema. Aí a gente vai. Agora, se a gente quiser pegar o precedente da América Virgínia Tabaco e fazer um overruling das súmulas de sanção política, vai ser aquilo. A gente só vai saber se conseguiu ou não depois que o Supremo decidir. Se você chegar, pega o exemplo do decreto-lei, dá uma melhoradinha, né, lá do IPI e cria essas medidas para setores que são problemáticos. Aí você vai colocar, que são potencialmente problemáticos, você vai colocar, dá um poder um pouco maior e sempre uma sindicabilidade, ou seja, a administração vai poder agir e o juiz vai fazer o controle, o judiciário vai fazer o controle dessas ações. Agora, one size fits all, esse tipo de solução omnicompreensiva, eu sou muito cético com relação a elas. A gente vai discutir. No passado ainda dava mídia, porque a gente viajava pra caramba por essas coisas. Agora, não, vai render só live, no máximo. Adorei, Gustavo, sensacional. A sua forma perspicaz e a sua ironia fina são sensacionais, eu tenho que dizer. Olha, eu acho que você falou, você resumiu muito bem. Tributar dá trabalho, arranjar soluções que sejam eficazes dão trabalho, e a questão que a gente tem que pensar é até que ponto as pessoas estão a fim de assumir esse trabalho.
né? E o quão relevante vai ser ter esse trabalho agora, principalmente a gente saindo dessa fase de pandemia, onde a gente vai ter que estar estimulando cada vez mais a economia circular e desafogando as pessoas desses custos, né, diretos e indiretos que a tributação traz e que o julgamento sobre a tributação traz, né, que o processo tributário traz. A gente tem que entender que são duas coisas que andam juntas. Então, Gustavo, eu queria te agradecer profundamente pela presença, pelas suas considerações, dizer assim que foi sensacional. Espero ter você aqui em outras lives, tá? E passar a palavra para você para falar com o pessoal que está seguindo a gente aqui. Eu agradeço o seu convite, né? Para você ter me novamente aqui, é só você me convidar. Então, me convida que eu tenho esse mau costume, quando sou convidado eu apareço, né? Então, a gente tem que dar uma ginásticazinha hoje, né? Coincidiu, eu tenho uma reunião, tive uma reunião que terminou pouco antes, depois daqui eu tenho uma outra reunião, né? Mas aproveita maximizando o uso do terno. Acho que essa é a segunda ou terceira vez, desde do início da pandemia, que eu visto um terno. Né? Desde que comecei a estagiar lá no milênio passado, não acontecia um negócio desses. Eu agradeço, eu só, né, peço desculpas aqui aos participantes, porque aparece só duas últimas linhas, então e eu não consigo pegar bem a questão, e se teve perguntas eu não... Tá todo mundo elogiando, Gustavo. Você me fala, né? Eu agradeço aqui a participação de todos, é um prazer conversar, colocar. Acho que o formato, especialmente daqui da live, não é muito compatível com você fazer do tipo uma aula, um painel ou alguma coisa. Quem quiser entender um pouco mais, bem, não é tão difícil encontrar meu e-mail, achar aí como é que fala comigo. E também tem aqui, vai na página do Supremo, tá lá o parecer da Procuradoria da República, sobre sistemas específicos iniciais, a da CNI e as demais, estão lá, as defesas da Fazenda também. Eu acho importante da gente pensar a conclusão, se é constitucional ou não é constitucional. Eu acho que é um detalhe que a gente precisa dela, mas é importante a gente pensar no porquê que isso seria constitucional ou seria inconstitucional, quais são as variáveis que estão envolvidas nisso daqui. Procuro, né, falar aqui, me expressar da maneira que canse menos as pessoas, né? Então, pelo menos, a gente está com mais gente agora do que quando começou, então acho que não cansamos tanto assim, né? O pessoal adorou. É um prazer estar aqui, dividir aqui com você, e também me esforcei aqui para ver se tem uma oratória quase tão boa quanto a sua. Melhor do que a sua não dá para ter, mas agradeço aqui e fico à disposição, né, de sua e de todos que estão aqui para alguma outra consideração que seja. Acho que a gente ainda tem uns minutinhos do tempo de live, né? Então, se não, né, fica o meu agradecimento pelo convite e pela oportunidade dada aí pelo PJT e por você. Tá bom, pessoal. Bem, gente, muito obrigada pela presença de todo mundo. A gente deseja a vocês um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente tem mais live aí com o Rafael Lírio, ex-aluno do PJT, que vai estar trazendo uma discussão com relação à correção monetária dos pedidos de repetição de débito da União, aquela discussão de débitos escriturais, se você usa os 360 ou não. Então, não deixe de acompanhar a gente meio-dia e meia, segunda-feira. Um beijo grande. Essa live vai ficar gravada no IGTV. Quem não conseguiu ver desde o início vai ter condições de assistir, tá? E não deixe de recomendar para os seus amigos essas lives aqui que vão estar trazendo conceitos interessantes para os debates do dia a dia, tá bom? Um beijo grande. Gustavo, muito obrigada. Beijo em todo mundo. Bom final de semana. Gente.